Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, hoje é dia de Santo Ambrósio. Ele foi bispo e doutor da igreja. Peçamos então a intercessão desse santo para que bem possamos ouvir a palavra de Deus. E aqui eu te convido, abra o teu coração, deixe com que a palavra toque em você, deixe ela tocar nos seus ouvidos para que assim você possa agir de acordo com aquilo que Deus quer, tá bem? Nós vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 35, depois do capítulo 10, versículos 1 e depois o versículo 6 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. E enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, escutaram bem o Evangelho? Espero que sim. O Evangelho hoje é muito rico, então eu quero trazer algumas palavras aqui para que você guarde isso no seu coração. Nosso Senhor Jesus sempre percorria os lugares, Estava sempre em movimento, pregando a palavra de Deus, levando o reino de Deus, falando sobre o Evangelho, e Jesus sempre curava. E aqui nós percebemos isso, ele curava todo tipo de doença e enfermidade. Diante dessa realidade, essa multidão que sempre seguiu o nosso Senhor, Jesus se compadece dela, Jesus tem compaixão das multidões, percebe que elas sofriam, que elas sofrem, e elas cansadas, abatidas, o nosso Senhor Jesus, comovido no seu coração, diz que elas são ovelhas que não têm pastor. Alguém que precisaria cuidar dessas ovelhas como ele cuida, como ele cuidou, como ele cuida, como ele sempre vai cuidar. E aí diante disso, então, o nosso Senhor Jesus faz com que os discípulos entendam isso, dizendo para eles: olha, essa messe aqui, ou seja, esse rebanho que é do meu Pai, está precisando de trabalhadores, mas são poucos aqueles que se colocam à disposição para anunciar a palavra de Deus, para serem mensageiros da Boa Nova. E Jesus então pede para que nós peçamos ao dono da messe que envie trabalhadores para essa colheita. Quem é esse dono da messe? Deus Pai. Deus Pai é o dono da messe, para que venha trabalhadores, homens e mulheres que preguem a palavra de Deus, que sejam anunciadores, levem a palavra de Deus a mais pessoas, levem a palavra de Deus para que essas pessoas possam ser curadas. E é isso então que Jesus pede nessa parte do Evangelho. Na sequência, ele vai chamar os 12. Ele convida aqueles 12 ali para que eles possam fazer parte desse trabalho, desta divulgação do reino dos céus. Deu-lhes poder, Jesus dá poder para os discípulos. O poder que era de Jesus de curar, de estar perto, de fazer milagres, agora é dado para os discípulos. Para quê? Para que eles possam expulsar os demônios e também curar, em nome de Jesus. Olha como é que é a sequência. Deus Pai envia o seu Filho Jesus ao mundo para que ele fale do amor de Deus, e esse mesmo Jesus envia os seus discípulos para que através do nome de Jesus eles também possam atuar em nome do nosso Senhor. Olha que maravilha, isso é extremamente motivador e bonito de se ver. E aqui nós percebemos, para que esses discípulos pudessem também curar em nome de Jesus, enviou-os. Agora vinha a recomendação. Jesus que recomenda a esses discípulos para que eles façam esta ação acontecer. Ide, esta é a realidade, é o imperativo. Ide,
Ou seja, é que para que vocês façam isso, vão, ide antes as ovelhas perdidas de Israel, a casas de Israel, ao povo de Israel, ao povo de Deus escolhido para receber o anúncio da boa nova. No caminho, nosso Senhor diz, na hora que vocês estiverem no caminho, anunciai. Ou seja, ir ao encontro com essas recomendações para que vocês possam falar do quê? O reino dos céus está próximo. Quem é o reino dos céus? Jesus. Depois, curem os doentes, aqueles doentes que houver no caminho. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça vocês recebestes, de graça vocês deveis dar. Esta é a mensagem que nós acabamos de escutar. O nosso Senhor Jesus que se compadece dessa multidão e envia os seus trabalhadores, os operários da messe para anunciar a boa nova, anunciar em nome de Jesus que Ele é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha compreendido a palavra de Deus de hoje e assim aberto o seu coração e deixado com que essa palavra faça parte da tua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.